E aí, meu querido concurseiro, tá firme na pegada aí? Isso é importantíssimo, porque a cada dia você está mais perto do seu sonho. E a realização desse sonho depende muito da sua dedicação. Então, ó, senta a bunda na cadeira e aula, exercício. Porque quanto mais você se dedicar, mais chance você tem de chegar. Dando continuidade ao nosso estudo aí dos direitos individuais e fundamentais, nós vamos trabalhar agora uma outra espéciezinha de direito individual, está no artigo 5º, é o último grupo, né, de direitos individuais do artigo 5º, que é o direito à segurança. Direito este responsável pela maior parte das questões que aparecem na sua prova. Tá? Então, dentro do artigo 5º, o que mais vai ver em prova são questões atreladas ao direito à segurança. Obviamente que eu não vou trabalhar todos os dispositivos do direito à segurança, porque são muitos. Isso não desobriga você de ler o texto constitucional. Então, leia o texto constitucional, estude todos eles, porque eles são fundamentais para a sua prova. Complemente o seu estudo com a apostila, porque lá na apostila a gente trabalha melhor cada um desses dispositivos. Aqui, então, eu escolhi aqueles que são mais relevantes, mais importantes, aqueles que costumam cair com mais frequência em prova. Primeira abordagem aqui importante para você é a gente conceituar o que seria essa segurança. Porque quando ele fala assim, segurança, eu tenho certeza que pode gerar impressão na sua cabeça aí, tipo, polícia, cerca de um farpado, cachorro bravo, né? Não tem nada a ver. Segurança aqui no artigo 5º é segurança jurídica. Então guarde isso. Segurança jurídica. Quando a gente fala segurança jurídica, nós falamos segurança das relações sociais. São regras que protegem as relações sociais, exatamente para evitar que os indivíduos se ofendam ou que os indivíduos andem com medo de acontecer alguma consequência. Então, falar de segurança jurídica é falar de regras que vão pacificar a sociedade. E essa é uma diferença muito interessante da segurança que está no artigo 6º da Constituição. Então, segurança do artigo 5º é diferente de segurança do artigo 6º. E se você pegar o artigo 6º, que fala dos direitos sociais, nós temos ali também a palavra segurança aparecendo. Enquanto segurança no artigo 5º é segurança jurídica, a segurança no artigo 6º é uma segurança social, ou seja, praticamente a segurança pública, aquela segurança destinada a toda a coletividade. Aqui não, aqui é segurança individual, é aquela segurança dada para você, é a garantia que você tem de que a sociedade você vai viver com tranquilidade. Beleza? Essa é a primeira abordagem que eu gostaria de fazer com você, exatamente para a gente começar a estudar as regras de segurança jurídica que permeiam dentro do artigo 5º. E nós vamos começar com uma primeira regra que é, sem dúvida, uma das mais cobradas em prova. Qualquer concurso que você faça, seja de nível médio, seja de nível superior, esse dispositivo aqui sempre cai em prova. Cai não, né? Despenca. Inviolabilidade domiciliar. Primeira regrinha aqui importante para você, inciso 11 do artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que nós temos aqui? Nós temos uma regrinha que vai proteger você quando você entra na sua casa. Então, quando você entra na sua casa e você tranca a porta, aquela sensação que você tem de segurança não é por causa da porta. Qualquer bandido arromba qualquer porta no Brasil. A segurança que você tem é por causa dessa regra. Porque essa regra traz uma norma muito clara, dizendo que ninguém pode entrar na sua casa sem ser convidado por você. É o que ele diz aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Primeira abordagem que você tem que guardar aqui para a tua prova. O consentimento necessário é do morador, não do proprietário. Então eu já vi questão de prova que troca morador por proprietário, está errado. Por quê? Porque aqui a Constituição quer proteger o cara que está na casa, não o dono da casa. Você que é concurseiro quebrado, que mora de aluguel, certamente você não tem imóvel. Então,
ele protege o seu direito de estar naquela casa lá, mesmo que o dono seja outro. Tudo bem? Esta regra de tornar a casa um asilo inviolável, esta regra, ela tem exceções. Na verdade, são 4 exceções que você tem que guardar para a sua prova. Ou seja, 4 situações onde o indivíduo pode entrar na sua casa, mesmo sem o seu consentimento. E quais são essas 4 exceções? Primeira, flagrante delito. Então, o flagrante delito pode entrar sem consentimento. Desastre, segunda exceção. Ou para prestar socorro, terceira exceção. Ou por determinação judicial, quarta exceção. Então, são 4 circunstâncias onde uma pessoa pode entrar na sua casa sem seu consentimento. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial. Lembrando que, no caso de determinação judicial, é só durante o dia. Então, cuidado, porque esse durante o dia é um requisito apenas para determinação judicial. Questões de prova gostam de pegar esse dia, durante o dia, joga aqui para frente, aplicando para tudo. Está errado. Durante o dia para determinação judicial. Flagrante delito, desastre para prestar socorro, você pode ingressar a qualquer hora, que vai dar tudo certo. Beleza? Questãozinha aí, muito cobrada, repetidas vezes em prova. Tudo bem? Numa abordagem um pouco mais aprofundada, existem 2 conceitos aqui que são super importantes para serem trabalhados em prova e que são conceitos paralelos. O primeiro deles é o conceito de casa. O que é casa? Então, casa não se restringe apenas ao lugar onde você mora. Casa é um conceito amplo para efeito de inviolabilidade domiciliar. Então, já vi questões de prova que considerou como casa, por exemplo, um quarto de hotel. Ou já considerou como casa também trailer. Ou já vi como casa também um escritório profissional. Um estabelecimento comercial. Ou seja, o conceito de casa é um conceito lato sensu, não apenas o lugar onde o indivíduo mora. Tranquilo? Outro conceito aqui importante, que também costuma ser trabalhado em prova, é o conceito de dia. Então, o que é dia? Em regra, dia 6 às 18 horas. Dia de 6 às 18. Então, geralmente a gente vê a operação da Polícia Federal na televisão, o cara vai cumprir a determinação judicial. Eles ficam atrás de uma árvore, lá 50 caras atrás da árvore, esperando das 6 horas para entrar na casa do maluco. Então, para entrar na casa sem consentimento do cara durante o dia, 6 às 18. Pode aparecer na tua prova uma interpretação que o STF tem, em que ele considera dia não esse critério cronológico aqui, considerando as diversas regiões do país onde você tem uma mudança. Então, horário de verão, por exemplo, dia, 18 horas está sol, 20 horas pode ser sol. Então, se na tua prova aparecer esse critério do amanhecer até o anoitecer, ele também pode ser um critério utilizado. Mas você só pensa nele se a questão de prova falar dele. Se não, trabalhe com uma regra, 6 às 18. Por quê? É super comum numa questão de prova, você encontrar lá uma questão do tipo assim, o cara cumpriu determinação judicial às 20 horas. Opa, fora 6 às 18, está errado. É inconstitucional. Beleza? Primeira regrinha muito bacana sobre segurança jurídica e inviolabilidade domiciliar. É, sem dúvida, uma das mais importantes aí para a sua prova. Avançando na segurança, então, vamos ler agora outro dispositivo constitucional. Inviolabilidade das comunicações. Esse inviolabilidade das comunicações disputa com inviolabilidade domiciliar o ranking de primeiro lugar nas questões de prova. Então, fatalmente, em algum concurso que você vai fazer na sua vida, você vai encontrar a questão disso aqui também. Inviolabilidade das comunicações. Inciso 12 do artigo 5º diz assim: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Veja que pelo tamanho do inciso você já tem uma questão linda de prova. Pegou o inciso, jogou na prova, você já tem uma questão de prova aqui, fácil, fácil, fácil. Por quê? Porque ele é completo, ele tem muito detalhe, você tem que estar atento ao que está escrito aqui. Primeira missão que nós temos quando a gente trabalha com a inviolabilidade das comunicações é destrinchar esse inciso. E para tentar destrinchá-lo, eu vou identificar primeiro as formas de comunicação que o inciso trouxe. Então ele falou, é inviolável o sigilo da correspondência, primeira forma. Comunicação telegráfica, segunda forma. Comunicação por meio de dados, terceira forma. E comunicação telefônica, quarta forma. Então, a Constituição traz 4 formas de comunicação aqui. Correspondência, telegráfica, de dados e comunicação telefônica. Show de bola? Beleza. Dessas 4, ela só permite a quebra do sigilo de uma forma. Você percebeu isso aí? Ela só permite a quebra do sigilo no último caso. Querido, último caso é quem? Comunicação telefônica. Então, segundo a Constituição Federal, só pode quebrar o sigilo da comunicação telefônica. Ponto. Tá, qualquer pessoa pode quebrar o sigilo de comunicação telefônica? Não. A Constituição diz que só pode quebrar o sigilo de comunicação telefônica por ordem judicial. Ou seja, tem que ter juiz na parada, senão não pode. Só o juiz determina a quebra do sigilo de comunicação telefônica. Ok? Tá. O juiz acordou de manhã e falou assim, tô a fim de quebrar sigilo hoje. Ele pode quebrar a hora que quiser e da forma que quiser? Não! A quebra do sigilo da comunicação telefônica só pode ser feita pelo juiz, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Querido, para quebrar sigilo de comunicação telefônica tem que ter crime na parada, senão não quebra. Tem que ter crime. Tem que ter crime. Entendeu isso aqui? Ou é para investigação criminal, para inquérito, ou para instruir processual penal. Aqui você já mata, tipo, zilhões de questões de prova. Mais ou menos assim. O delegado pode determinar a quebra do sigilo da comunicação telefônica, certo ou errado? Errado? O delegado não é juiz. O Ministério Público pode decretar a quebra do sigilo de comunicação telefônica, certo ou errado? Errado, o Ministério Público não é juiz. Ou então, o juiz pode quebrar o sigilo da comunicação telefônica num procedimento administrativo disciplinar. Não! Tem que ter crime. Não basta PAD. Entendeu aqui? Tudo são pegadinhas de prova que você, compreendendo os detalhes desse dispositivo, você já vai matar a pau as questões da sua prova. Show de bola até aqui? Agora a gente vai dar um passo de profundidade. A gente vai aprofundar esse tema, porque esse tema aqui, quando ele é aprofundado em prova, cara, é onde você vê a maior parte das questões. E a primeira profundidade que a gente vai ter, primeira situação excepcional, diz respeito à correspondência. Correspondência. Na verdade, antes disso, antes de eu falar de correspondência, só para você entender a lógica. Quando ele diz assim, que é inviolável, salvo o de comunicação telefônica, você concorda comigo que a Constituição deu um e-mail que a entender que as outras formas de sigilo são absolutas? Não é? Se ele fala que é inviolável o sigilo de correspondência e não excepciona aqui, parece então que ele é inviolável de forma absoluta. E aqui que o STF entra na jogada. O STF, quando ele vai olhar e fala assim, mas peraí, não existe direito absoluto no Brasil. Se não existe direito absoluto no Brasil, então todas as formas de comunicação podem ter o seu sigilo violado. Ok? Cuidado. Segundo a Constituição, só pode violar o sigilo da comunicação telefônica. Segundo o STF, todo sigilo pode ser violado. Por quem? Pelo juiz. Quando? Para investigação criminal e instrução processual penal. Ponto. Ok? Só tenha atenção para você distinguir a posição do STF e a posição da Constituição Federal. Agora, eu vou explicar uma peculiaridade que existe em relação ao sigilo de correspondência. Já sei que ele não é absoluto, mas o STF foi mais. O STF olhou e falou assim, mas peraí,
ele não é absoluto, mas tem um tipo de correspondência que a gente não pode deixar na mão do juiz, que é as correspondências, no caso, dos estabelecimentos penais, carcerários. Então, presídio. Imagina a quantidade de carta que entra e sai de um presídio todo dia. O que o bandido estava fazendo, o cara que estava preso lá? Ele falava, ué, já que o sigilo é inviolável, vou praticar crimes por meio de correspondência. O STF olhou e falou, vamos parar com essa bagunça aí. Então o STF autorizou que o sigilo de correspondência seja violado diretamente pela autoridade penitenciária. Então guarde isso para sua prova. O sigilo de correspondência pode ser violado diretamente pela autoridade penitenciária. Ok? Sem precisar de todo o formalismo que a gente já sabe. Segunda peculiaridade que você tem que cuidar, essa aqui cai muito em prova. Sigilo dos dados. Sigilo dos dados. Queridos, segundo o Supremo Tribunal Federal, o sigilo dos dados, ele pode ter a determinação de quebra, ou seja, ele pode ser violado. Pode ser determinada a quebra do sigilo dos dados por duas autoridades. O juiz, que nós já sabemos, ou uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Pelo amor de Deus, guarde isso porque isso aqui cai muito em prova. Sigilo de dados, não é só o juiz que pode determinar a quebra. Pode determinar a quebra o juiz ou uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Que dados, Daniel? Qualquer dado. Dado fiscal, dado bancário, dado informático. Apareceu dado na tua prova, juiz ou CPI. Comunicação telefônica, só o juiz. Dados, juiz ou CPI. Um detalhe que você tem que se atentar. Quando é dado fiscal, geralmente em prova, eles não colocam a palavra dado fiscal, eles colocam lá, sigilo fiscal. Sigilo fiscal é dado fiscal. Ou, dados bancários, eles não colocam dados bancários na prova, coloca lá, sigilo bancário. Sigilo bancário é dados bancários. Então pode ser determinada a quebra pelo juiz ou por uma CPI. Agora, a perguntazinha que quebra a perna de qualquer peão despreparado é a seguinte. Quebra do sigilo dos dados telefônicos. Só o juiz pode quebrar ou o juiz e CPI pode quebrar? Essa questão, ela é ultra mega power. Por quê? Porque o cara fica pensando, dados, juiz e CPI. Ups, mas ele falou telefônico, só o juiz. Percebeu isso aí? Então, cuidado. Dados telefônicos é diferente de comunicação telefônica. Comunicação telefônica, só o juiz pode determinar a quebra. E o que é comunicação telefônica? Duas pessoas estão conversando. Eu entro no meio e ouço a conversa entre elas. A quebra do sigilo da comunicação telefônica. Só o juiz determina. Quebra o sigilo dos dados telefônicos. Eu mando um ofício para a operadora de telefonia falando assim, olha, eu quero informações de todos os números que ligaram para esse aparelho aqui nos últimos 30 dias. Eu ouvi a conversa de alguém? Não. Eu só tive acesso aos dados. Dados é juiz ou CPI. Cuidado com essa questão, que essa questãozinha é ultra mega power bacana para a sua prova. Show de bola até aqui? Matamos então mais um dispositivo de segurança jurídica, que junto com o primeiro forma aqui uma leva de dispositivos de primeira linha, daqueles que sempre caem em prova, daquele que, quando você acerta uma questão dessa aqui, certamente isso vai te projetar mais para frente dentre os candidatos. Avançando então, devido processo legal. Esse princípio devido processo legal, ele exige que qualquer restrição de direitos fundamentais passe primeiro por um processo. É isso que a Constituição quis dizer quando ela falou que ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, se vai restringir liberdade ou direito, tem que ter um processo. Que é exatamente o ambiente que a Constituição entende necessário para você discutir, para ver se tem aquele direito ou não. Esse dispositivo é tão interessante que ele acaba se desdobrando em outros princípios que estão na Constituição. Como, por exemplo, o princípio do contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa é a possibilidade que você tem de contradizer. Alguém olhou para você e falou assim,
você é ladrão. Você fala, opa, não sou não. Contraditório. Ampla defesa é a forma que você tem de utilizar todos os meios e recursos admitidos em direito. Ampla defesa. Contraditório e ampla defesa são dois recursos aí fundamentais como fruto do devido processo legal. Olha só o que diz o inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Queridos, contraditório e ampla defesa é um dispositivo que cai muito em prova e você tem que estar bem atento a ele. Primeiro detalhe desse dispositivo. Ele pode ser utilizado tanto em processo judicial quanto em processo administrativo. Então, costuma cair em prova assim. Contraditório e ampla defesa só cai no processo judicial. Errado. Só cai no processo administrativo. Errado. Só cai no processo criminal. Tá errado. É processo judicial ou administrativo em qualquer processo. Tudo bem? Essa é a regra, tá? E você também vai poder utilizar através desse contraditório e ampla defesa todos os recursos que você puder para proteger e para se defender. A regra diz que é em processo judicial e administrativo, mas existem algumas exceções a essa regra. Então, a primeira exceção que é bacana sobre esse contraditório e ampla defesa é num procedimento de natureza administrativa chamada de inquérito policial. Inquérito policial é uma exceção super bacana para a prova. Significa dizer que no inquérito policial não existe contraditório e ampla defesa. Ou seja, a polícia pode só te ouvir, e não ouvir você. Pode perguntar, mas ela vai ouvir o que ela quiser. Você não tem direito de se defender no inquérito policial. Por quê? Porque entende-se que o inquérito policial é uma peça de natureza administrativa dispensável, disponível. Por essa razão, entende-se que não existe contraditório e ampla defesa, ou não é exigido contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Se o delegado quiser facultar isso, pode facultar, não tem problema, mas ele não é indispensável, ok? Outra situação que não tem contraditório e ampla defesa, inquérito civil. O inquérito civil, que é uma investigação, assim como o inquérito policial, só que de ordem civil promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público está investigando uma determinada situação para ver se tem ilícito ali. Mas inquérito civil não tem contraditório e ampla defesa, é só uma investigação. Também não vai ter contraditório e ampla defesa em uma sindicância investigativa. Então, investigativa, cuidado com isso aqui em prova, porque a sindicância investigativa é uma modalidade de procedimento administrativo disciplinar. O objetivo dessa sindicância aqui é só investigar para ver se houve ilícito administrativo. Não tem contraditório para defesa. Questãozinha top também para a sua prova. Ou seja, basicamente nas situações de inquérito, de investigação, onde você não tem do outro lado um acusado, não precisa ter contraditório para defesa. Todos eles são dispensáveis. Tá? É interessante que este tema aqui, ele é um tema que ele é muito discutido na doutrina e na jurisprudência. E aí o STF, ele acabou trazendo algumas informações, algumas decisões aí que acabam impactando a nossa vida na prova. Tem várias decisões importantes do STF, mas eu queria registrar essas duas súmulas vinculantes aqui como as duas súmulas fundamentais para o seu estudo na hora que você estiver se preparando para o concurso. Primeira súmula vinculante número 5, que fala assim: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Cuidado com isso. Muita gente estava entendendo, e as questões de prova acabam abordando sobre essa forma, que não precisa ter defesa no procedimento administrativo disciplinar, porque não tem problema. Não tem nada a ver. Tem que ter contraditório para defesa. No procedimento administrativo disciplinar, tem que ter contraditório para defesa. Mas ela não precisa ser feita por meio de advogado. Ou seja, se não tem advogado para defender você num PAD dentro do serviço público, aquele procedimento administrativo disciplinar não será anulado pela falta de advogado.
Tem que ser assegurada a defesa, mas ela não precisa ser feita por meio de advogado. Se você não assegurar a defesa no PAD, o processo vai ser anulado. Tudo bem? Então cuidado com essa súmula aqui. Segunda súmula, essa aqui tem caído bastante em prova, a súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, qual é o direito do advogado em relação aos autos do inquérito? Ou seja, está ocorrendo a investigação. O advogado ele tem o direito de ir lá e ter acesso aos autos daquela investigação? Sim. Ele tem direito a ter acesso a tudo da investigação? Não. A palavra mágica aqui é isso aqui. Ó. Ele vai ter acesso amplo aos elementos de prova que já estão documentados. Ou seja, o direito do advogado de ter acesso às provas restringe-se apenas àquelas provas que já estão documentadas. Ou seja, saiu e já estão no papel, estão dentro do inquérito. Então, por exemplo, a polícia vai começar a ouvir, sei lá, foi feita a quebra do sigilo de comunicação. E a polícia vai fazer escuta telefônica do cara. Tem que informar para o advogado que vai ter escuta telefônica? Não. Por quê? Porque está num processo ainda de construção das provas. O advogado só vai ter acesso quando as provas estiverem documentadas. Este ponto aqui é o ponto auge que geralmente se questiona em prova. Tranquilo aqui, contraditório para a defesa? Show de bola. Vamos ver outro dispositivo aqui que também está atrelado ao devido processo legal e é dele um desdobramento. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade, primeira questão de prova muito bacana sobre ele é que ele não está previsto expressamente no texto constitucional. Esses dois princípios, eles são implícitos. Eles são fruto da interpretação constitucional. Guarde. O que significa proporcionalidade e razoabilidade? Muita gente tenta explicar os dois separados, mas eles são indissociáveis. É como se fosse marido e mulher. Tipo, são dois, mas eles são uma só carne. Então, proporcionalidade e razoabilidade está atrelado a uma limitação imposta à atuação estatal. Ou seja, é uma forma que a Constituição deu para que a gente pudesse nos proteger do arbítrio estatal. O Estado, quando age, ele tem que ser razoável e ele tem que agir com proporcionalidade. Significa dizer que em toda atitude do Estado, ele não pode exceder os seus limites. Eu sempre utilizo como parâmetro para entender proporcionalidade e razoabilidade, eu me faço a pergunta. Primeira pergunta. Esse comportamento do Estado foi necessário? Então, o primeiro requisito é o da necessidade. Segunda pergunta. Este comportamento do Estado está adequado? Então, segundo é a adequação. São duas perguntas que você faz para você entender se é proporcional ou razoável. Eu sempre cito um exemplo bem bacana que pode ser trabalhado na sua prova. Imagine um fiscal sanitário chegando no supermercado para fiscalizar, para ver se tem algum produto vencido, alguma coisa. Ele chega lá e encontra um potinho de Yakult jogado assim da bandeja, jogado lá e vencido um dia. Aí esse fiscal saca uma arma, começa a dar tiro para cima, algema todo mundo que está no mercado, pendura o gerente de cabeça para baixo, prende o saco na cabeça e... Por que você fez isso? Pergunto. É necessário fazer isso por causa de um potinho de Yakult vencido? É adequado esse comportamento que o fiscal teve lá diante daquela infração que foi cometida? Obviamente que não. Se não foi, não é proporcional, não é razoável. Show de bola? Por fim, inadmissibilidade das provas ilícitas. Esse dispositivo também decorre aqui, ele é desdobramento do devido processo legal. Por quê? O devido processo legal ele requer que todo o processo esteja em conformidade com a lei. E aí o artigo 5º, inciso 56, trouxe então essa proibição. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Veja o que a Constituição falou, inadmissível. Ou seja, prova ilícita no processo, em regra tem que gerar a nulidade do processo.
O problema é que na prática isso se tornou um pouco inviável no Brasil. Por quê? Porque qualquer ilegalidade anulava o processo. O STF então passou a adotar esta regra de uma forma mais equilibrada. Porque quando a Constituição fala são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ela se filia a uma corrente norte-americana, que é uma teoria chamada teoria dos frutos. Teoria dos frutos da árvore envenenada. E a teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria, que já caiu algumas vezes em prova, é a teoria que embasa este dispositivo. E o que essa teoria diz? Essa teoria entende que se a árvore é envenenada, os frutos também são. Porque os frutos são só o desdobramento da árvore, entendeu? É o que esse dispositivo quer dizer. O que eu quero que você registre para a prova é: essa teoria é adotada no Brasil? É. De forma absoluta? Não. Ela é adotada com parcimônia. Por quê? Porque se toda vez que eu encontrasse uma prova ilícita no processo ou anulasse o processo, nós estávamos ferrados. Porque no Brasil é muito comum você encontrar, às vezes, lá no final do processo, depois de 10 anos o processo andando, uma prova ilícita. Então, o que o STF entendeu? O STF olhou e falou assim, peraí. A existência de uma prova ilícita no processo não deve anulá-lo automaticamente. Não. Vamos resolver. Tira a prova ilícita do processo. Se resolver, ou seja, se o processo continuar firme, baseado em outras provas, show de bola, a gente continua com o processo ali. Não precisa anular ele. Entretanto, se aquela prova for a única prova que dá subsídio àquele processo, aí você anula o processo. Então, guarde. A existência de uma prova ilícita no processo não significa a sua imediata anulação. Exatamente porque essa teoria deve ser adotada de uma forma mais equilibrada. Uma perguntinha que já foi cobrada em prova também, que é super legal. Veja o texto constitucional. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Pergunto, será que existe alguma possibilidade de uma prova ilícita ser admitida no direito brasileiro? Será? Claro que sim. Então, é possível em um caso, quando a prova ilícita for produzida em legítima defesa. Então, cuidado com isso em prova. Prova ilícita produzida em legítima defesa, ela pode ser admitida no direito brasileiro se aquela for a única forma de se comprovar. Ok? Prova ilícita em legítima defesa é quando você produz essa prova ilícita para proteger a si mesmo. Aí o STF tem entendido que sim, ela pode ser aceita. Outras duas provas que também são interessantes, que já tiveram decisões doutrinárias, já caíram em prova. Prova fortuita, que também aceita no direito brasileiro. Prova fortuita é aquela prova encontrada por acaso. Tipo, eu não estava procurando aquela prova, estava procurando outra. Mas aí tropeço numa situação. Por exemplo, quebro o sigilo de comunicação telefônica para investigar crime de tráfico e na hora que eu estou ouvindo a conversa eu descubro que tem crime de homicídio no meio. Aí a prova fortuita, ela pode ser admitida? Pode, desde que sujeita ao contraditório para a defesa. Segunda questãozinha também que já foi trabalhada é a chamada prova emprestada, que o STF também diz ser admitida no direito brasileiro. Prova emprestada é aquela prova produzida num tipo de processo e emprestada para o outro. Exemplo, prova produzida na esfera criminal e emprestada para a esfera administrativa. Desde que sejam as mesmas partes, o mesmo fato, e seja sujeito ao contraditório para a defesa, ela pode ser emprestada. Show de bola? Por enquanto, a gente trabalhou essas regras aqui. Próxima aula a gente continua com mais regras de segurança jurídica para você. Beleza? Beijo no coração e até lá.